Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa de Quem é Você no Mundo Condominial. E hoje a gente está com o Pavan. O Pavan, ele é diretor de novos negócios e expansão dentro da Focus Media. Vocês conhecem a Focus Media? Se não conhecem, vão conhecer agora. Tudo bem, Pavan? Tudo bem, Dom? Prazer ter você aqui com a gente. A Lá também. Tudo bem, Lá? Tudo bem, tudo ótimo. Tá bom. Obrigado pelo convite. Estava ansioso para estar aqui nessa cadeira. A gente já foi e não conseguiu fazer, né? Agora deu certo. Teve umas agendas que foram postergando, aí depois a volta. Conseguimos, aí agora não dá, mas graças a Deus deu certo. Deu certo, ainda bem. Tá bem. Pavan, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente já conhece muito bem a Focus Media, né? Nós somos embaixadores da Focus Media, a gente conhece a tela, mas eu queria que você contasse um pouquinho, antes de falar da Focus, eu queria que você contasse como você veio parar no mundo condominial. Quem é você no mundo condominial? Legal, Domi. Até a gente estava falando no off aqui, né? É um negócio que veio meio sem querer. Então, eu até brinco que, foi sem querer. Antes, voltar um pouco, né? Eu me formei em ciência da computação, depois fui me especializando em gestão de tecnologia, aí fiz MBA na parte de administração de empresas e gestão de negócios. Então, sempre foi voltado para negócios e eu trabalhava como suporte em agências de publicidade. Então, eu fazia a parte mais técnica, então, Sim. suporte técnico, essas coisas assim. A agência fechou e eu fui para o mercado. Nessa de ir para o mercado, pode falar o nome do site de normal aqui? Qualquer coisa de censura. A gente coloca uma tarja preta. Boa. Ou se não, patrocina também aqui. A Cato. Acho justo. Cato patrocina também. Então eu me cadastrei na Cato e, vendo as possibilidades, apareceu uma empresa chamada Elemídia, que foi lá em 2004. Olha só quanto tempo. E ela nasceu em 2003, né? No caso de telas também em elevadores. Quando eu fui fazer a entrevista, o dono, que era o Felipe Forjas, falou que colocava telas em elevadores. Como eu sempre mexi com Wi-Fi, e naquela época era uma coisa diferente no mercado e tudo mais, ele falou, você não quer vir aqui para instalar essas telinhas em elevador? Falei, cara, esses caras são malucos, meu. Eu cheguei e tinha 60 telas. Nossa. Então, eles eram fortes lá em Alphaville. E aí eu falei, o que é isso e tudo mais. E falei, vou usar isso aqui de escada. Naquela nossa época, a escada, entrava no trabalho e depois ia para outro. Ia planejando, né? Quando você tá empregado ali, Exato. você vai planejando uma outra coisa. Quando você está empregado, as pessoas começam a te falar, olha, ele está empregado, quer dizer que ele é bom e vai atrás de você. Eu falei, então vou. Naquela época era assim, agora não, agora tem muita indicação e tudo mais. E aí eu peguei, comecei a trabalhar como instalador, fui instalando tela em elevador e fui gostando. Falei, cara, que negócio legal. E fui conhecendo zelador, prédios comerciais, né? Zelador, gerentes prediais, administradoras, síndicos, incorporadoras. E aí eu fui me apaixonando. E aí fui passando anos, fiquei por 18 anos nessa empresa, que foi comprada por outras e tudo mais, foi passando por várias vendas, né? Aí saí de lá em 2022, tinha um tempo que eu não podia participar de nada que era concorrente e tudo mais, fiquei E também fora. não tinham muitas, né? Eu lembro que Tinham 3, acho. nessa época, e eu tinha a Elemídia na maioria, e tinha outras também ali, tinha uma única. Que era a Hello Media. Exato. Eram as duas que dominavam. Mídia só. E aí, ou você optava por uma ou por outra. Sim. Então, foi passando o tempo, mas antes de eu continuar, um caso bem legal que foi com sua irmã, com a Taula, que quando a gente lançou o canal Elemídia Residencial, ela foi uma das primeiras a apostar, que era um condomínio chamado Mairarê e o Quintas do Morumbi. Quintas do Morumbi. Que ela falou, eu precisava fazer uma comunicação diferente e tal, e ela falou, eu preciso desse produto. Sim. E aí foi a Taula, olha só que engraçado, a Taula sempre trabalhou com comunicação diferente. Tanto que quando eu entrei nesse mundo condominial, que eu também entrei sem querer, né? A Taula que me colocou lá, eu fui praticamente obrigada, tá? Eu entrei e a comunicação da Taula, que eu levei comigo nas minhas gestões, eram diferentes do normal. Então a gente gravava vídeos
para os moradores, e esses vídeos nós colocávamos dentro das plataformas de comunicados. Tá. Então, tinha algumas plataformas que podiam colocar vídeos, e aí a gente colocava ali dentro daquelas plataformas, ou então a gente criava um link, né, ou no YouTube, ou em algum lugar, e a gente jogava esse link nos comunicados para a pessoa clicar ali e entrar, porque também não tinha WhatsApp, né? O WhatsApp começou depois. Então, a comunicação da Taola sempre foi diferente mesmo. Então, é interessante ela ter sido uma das pioneiras com as telas, porque realmente era a ideia dela, né? A comunicação agressiva. E a gente usava muito ela como exemplo, porque é o que você falou, a comunicação. Naquela época parece coisa de velho, né? Mas foi em 2016, 2014. De 14 a 16 que foi quando começou esse boom de ir para prédios residenciais. Né? Então, ela fazia a comunicação diferenciada por isso, porque era difícil do síndico expor as coisas que aconteciam no condomínio nas plataformas. Sim. Ou você tinha que imprimir atrás do boleto junto com a administradora e mandar, ou tinha a folhinha no elevador. Folhinha no elevador e tudo mais. Quando veio essa tecnologia de telas, a gente tinha também que defender. Então eu chegava lá e falava, olha, vamos trocar o seu papel por uma tela. Então tinha que defender para o conselho, para um grupo de moradores e tudo. E hoje em dia não mais. Hoje em dia não preciso mais falar, eu vou digitalizar o seu elevador. A pessoa já assume que, aquelas telinhas do comunicado que vai estar lá. Hoje eles pedem, né? Hoje os síndicos pedem, os moradores pedem as telas. Antes não, antes a gente tinha que implorar para colocar uma tela daquela. Né? Eu tinha uma equipe que tinha que fazer a prospecção nos prédios, e era difícil, porque você tinha que participar de assembleia. Nós éramos a última pauta, você conhece bem essa parte de condomínio, melhor. Quando era meia-noite? E a gente ouvia tudo. Então, disso a gente começou a entender também. Eu falei, o que eu preciso fazer para entender a cabeça do síndico? Aí eu entrei no ramo de síndico. Eu sou síndico profissional. Eu me formei. Não sabia disso. Eu me formei. Mas não exerço. Então eu tive que entender o que passa na cabeça do síndico, porque eu já entendia o que era a cabeça do zelador, porque eu convivi com ele na instalação. Então, quem é o síndico? É meu chefe. Quem é o gerente predial? É o meu supervisor. Então tem, querendo ou não, uma hierarquia para falar com o zelador. Ou o manutencista, que às vezes é o zelador. Né? Ele apaga fogo, né? E faz toda a diferença, né? Você conhecer como funciona o condomínio, uma gestão condominial, faz toda a diferença para você vender o produto. Não só a tela, como qualquer outro produto. Né? Você conhecendo fica mais fácil. Pegando um gancho não sei se foi o último ou penúltimo que vocês falaram aqui, de se apaixonar por aquilo que faz. Conhecer e vender aquilo que você gosta e que você conhece. Fica muito mais fácil e prazeroso fazer isso. Foi até um termo que você falou, prazeroso fazer isso. Porque você está colocando uma coisa que não está... Eu não estou te empurrando um negócio. Eu estou te dando uma solução, estou te provando que funciona, e tem outras pessoas que falam, pode colocar que funciona. No nosso caso de comunicação. Mas você tem limpeza de caixa d'água, bomba, telemetria, tem um monte de coisas que você consegue por indicação. Com certeza. Né? E se você não compra, ou vamos dizer assim, você compra no escuro, você fica com aquele pezinho atrás, será que vai dar certo? Será que eu fiz a escolha certa? Exatamente. Por isso que a gente fala hoje, o que é o sucesso do Instituto? É justamente a ponte que a gente faz entre as empresas que são homologadas, que a gente conhece, que a gente já investigou, que a gente já analisou, já viu documentação, conhece como a gente conhece você, conhece o seu produto. Então, só entra no Instituto quem a gente realmente indica. Porque eu não quero depois o síndico, que é meu amigo, me ligando falando, poxa, Domi, você me indicou aquele produto e é uma porcaria. É verdade. Né? Ele nunca mais compra nada que eu indicar. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem um critério, um cuidado, exatamente, um cuidado para analisar as empresas que entram no Instituto e que a gente fala, olha, essa empresa eu confio, pode acreditar nela que ela vai te entregar o que ela está prometendo. Senão a gente não faz. Tem várias empresas que querem fazer parte do Instituto e que não fazem. Sim, que não passa no crivo. Exatamente, que não passa no crivo. Então, é muito criterioso o trabalho que a gente faz. E a Focus Media, daí a gente entra um pouquinho na Focus, foi uma empresa que a gente ficou encantada com a tecnologia da tela,
né? É diferente de tudo aquilo que a gente viu. E vou te contar uma coisa que isso pegou bastante. Por exemplo, eu como vim já do mercado, tô 23 anos nesse mercado condominial. Isso tudo que eu te contei passaram-se por esses anos. Sim. E aí eu fui me aprofundando e eu sempre quis ter alguma coisa que fosse diferente. Ou seja, que a tela fosse em pé, que fosse plug and play. Então, se eu colocasse no elevador, colasse ali, já plugasse na energia, já estaria funcionando. Só que a gente, lógico, tinha custo, né? Nas empresas que eu passei tinha custo, você tinha que ser aprovado. Sim. Será que vai funcionar? Então, tem vários processos. E aí, quando a Focus me achou, eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa em Santa Catarina, chamada JMídia. Você saiu do mundo condominial? Você saiu da L-Mídia e você foi embora do mundo condominial? Eu quis. Eu falei, eu nunca mais vou mexer com condomínio. Porque você sabe bem que o condomínio você tem que passar por uma aprovação, às vezes é muito difícil. Sim. O conselho não te quer, ou o conselho começa a prejudicar o síndico por sua culpa. Então eu falei, é muita dor de cabeça e tal. Só que o bichinho do condomínio, de condomínios, picou. Então não tem jeito. Aí eu fiquei fazendo telemetria, saí da Eletromídia, que comprou a Elemídia, fiquei um tempo fazendo telemetria, que é aquela medição de água, gás, energia e tudo mais por internet das coisas. Depois fui para a CFTV, olha, sempre tentando ainda no condomínio. Sim. Aí me convidaram para fazer uma consultoria para implantar telas, porque eu já fazia isso, lá em Santa Catarina. Eu falei, pô, legal, vou lá fazer. E aí comecei a ajudar eles a crescerem lá. No meio disso, apareceu a Focus Media. E me achou, marcaram uma entrevista, um papo, e falou, pô, a gente está vindo para o Brasil, e eu queria saber se você topa esse desafio e tal. Eu falei, cara, de novo telinha sem elevador, eu já estou fazendo lá, né, e tal. Eu falei, eu posso pensar... E aí, o que você falou um pouquinho antes, a tela. Quando eu vi a tela funcionando, que ele ligou a tela, depois eu vou ligar aqui para vocês verem, aí me encantou. Falei, opa, não é uma simples tela. A qualidade é outra, a manutenção para fazer é outra, a Focus é a fabricante da tela, a gente tem um partner, um sócio que é grande, que é uma empresa chinesa, né? A Focus é uma empresa chinesa, hoje tem 3 milhões de telas espalhadas pelo mundo, são 15 países e Era isso que eu ia perguntar, quantos países? 15 países e 340 cidades. Então, a gente tem na Ásia como um todo, um pedaço ali também da Europa, que é Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil agora. Então, o Brasil é a bola da vez para a América Latina e tudo mais. Sim. Então, começamos. Aí eu falei, pô, será que esse produto vai ser bem aceito? E comecei a conversar com síndicos amigos sem ter nada com a Focus ainda. Só para eu saber, será que vale a pena eu entrar? Só que aí um pouquinho antes, na época de Elemídia, existiam algumas empresas que a gente usava como benchmark, que é uma dos Estados Unidos, que é a Captivate, aí tem a Focus, que era da China. E que legal que era, na época da Focus, no começo, contar um pouquinho dos bastidores, a gente não tinha internet, Wi-Fi em 2003 tão fácil como tem hoje, principalmente na China. O que eles faziam? Eles atualizavam a tela por pendrive. Então, imagina só vocês tendo que trocar um comunicado num condomínio, falar assim, ó, vai lá e troca esse pendrive. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você sabe que eu assumi um condomínio uma vez, e não faz muito tempo, não, que um morador, ele tinha telas do bairro, né? Então, ele vendia as propagandas ali pro pessoal do bairro, e ele alimentava as telas com o pendrive. Sim. E assim, no começo... Era legal, porque eram poucos comunicados, não eram comunicados tão urgentes e tal, e foi indo. Quando os comunicados começaram a ficar urgentes, então eu mandava para ele o comunicado, ele tinha que colocar aquilo no pendrive, ele tinha que espetar o pendrive na tela. Imagina, virou um caos aquilo, né? E aí ele ainda pagava para o condomínio. Então, assim, o bom para o condomínio é porque ele recebia um valor em troca, e a Eletromídia nunca pagou nada para os condomínios, assim como a Hello e assim como qualquer outra todas as empresas, nunca pagou nada para condomínio. E ele, ao contrário, pagava. Então, obviamente, o condomínio queria ficar com ele. Mas acabou sendo impossível, porque eram muitos comunicados e muitas propagandas, ele não conseguia mais alimentar essa tela com o pendrive. Eu imagino a loucura que era. Isso você
teve uma experiência com um condomínio. Um condomínio. Imagina 1.000 telas, Pois é. 10.000 telas, 50.000 telas. Você tem vários bicicletas, os chinesinhos lá que ficavam trocando, né? Então era uma coisa. Chinesinho. Então aí teve a evolução e assim, o legal que o que eu aprendi com a cultura chinesa também, que eles testam tudo antes de colocar em operação. Não é uma coisa assim, vamos colocar esse pendrive aqui, se Não queimar, funciona. não é nossa culpa, ele comprou já. Então nunca foi feito. Então a gente sempre faz o laboratório, faz o teste. Por exemplo, a nossa tela antes de chegar no Brasil, a gente passou por 4 meses sendo homologado pela Anatel. Então a gente tem um órgão que olhou a tela, viu que não causa nenhum problema no elevador, porque a gente não fura o elevador. 2, a gente usa só a energia do elevador, que é mais uma lâmpada dentro da cabine, mais ou menos, que a gente utiliza. Sim. E é rápido, você plugou a energia, já está funcionando, porque a conectividade, que a gente estava falando do Wi-Fi, hoje já está tudo dentro da tela. Entendi. Então hoje a gente tem uma conexão que eu conecto com Vivo, Claro e TIM, ali dentro daquela tela. Eu achei que vocês usassem Starlink. Não, ainda não. Eu falei, Pode devem ser. usar Starlink, É que né? Porque como é uma internet totalmente diferente, né? Via satélite e tal, eu falei, eles devem usar essa, porque não precisa de internet ali. Por enquanto ainda não. Hoje, apesar que a Starlink está sendo liberada agora no Brasil, mas por operadoras, né? Sim. Então hoje, aonde não tiver o sinal 5G, 4G, 3G, a gente utiliza, a operadora, né? A Claro, o Vivo, o TIM, usa a Starlink por satélite. Quem sabe daqui a pouco já não tem. Sim. Hoje, mas assim, uma coisa que a gente sentia muito com as operadoras, as prestadoras que estavam no mercado, é que você tem muitos pontos de falhas, vamos dizer assim. Eu dependo da TIM, da Vivo, da Claro, para me fornecer a internet até o meu DG do prédio. Do meu DG do prédio, eu tenho que levar até o elevador um link, ou seja, eu tenho que fazer um cabeamento, eu tenho que fazer uma infraestrutura, tenho que colocar dentro do elevador uma antena que faz essa comunicação. Isso eu estou contando na época que eu fazia esse tipo de instalação. Olha quantos pontos de falha que pode ocorrer e eu não ter o comunicado ou qualquer informação lá no elevador. Sim. No nosso caso, a única coisa que pode ocorrer é se eu não tiver conectividade ou link de internet. Uma tela somente. As outras 10... Tá tudo dentro da tela, tá tudo embutido dentro da tela. E ela é sozinha. Se ela perder a comunicação, ela perdeu a comunicação. Não todas as telas. Exatamente. Né? Se acaso acontece, vamos supor, a Vivo veio no meu condomínio passar um cabo para o apartamento 32. Aí passou. Aí vem a Claro, olha e fala, não, mas está obstruído, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí ele pega e fala, eu vou passar esse cabo. E aí esse nosso cabo que estava ali, rompeu. Não é um problema, os condomínios vocês conhecem melhor do que eu, até que... Acontece, já aconteceu no meu apartamento. Não, as construtoras, não vou falar mais das construtoras. Mas elas colocam um tubo que passa 5 fios e querem depois que a gente passe 10, 15 fios, né? Então, ainda bem que tem tecnologia sem fio e tudo mais. Mas aí acontece disso, então de romper um cabeamento e tudo mais, e cai toda a comunicação das torres ou daquela torre em específica. No nosso caso, cai só daquele elevador, ou daquele hall, ou daquela academia. Que é um adendo também. Sim. Antes eu só colocava em elevador. Exato. Você sabe que eu também gosto da comunicação. Quanto mais comunicado a gente faz dentro de um condomínio, melhor. E eu sempre cuidei de condomínios muito grandes. Muitos, assim, 1.000 apartamentos, 600 apartamentos. E essa comunicação só no elevador não é suficiente para condomínios desse tamanho. Você precisa ter comunicação no hall, enquanto a pessoa está esperando o elevador. Você tem que ter na academia, todo mundo vai na academia. Sim. E aí tem ali a tela, o comunicado vai para quem está na academia e que às vezes entra no elevador e não presta atenção. Exato. Né? Então, a comunicação espalhada pelo condomínio é excelente. E a gente também nunca conseguiu, isso nunca foi... disponível, exato. A gente nunca teve isso. Eu dei várias ideias para colocar e nunca consegui colocar as telas. Sim. Na piscina, por exemplo, a gente tem condomínio que tem grandes centros de piscina. Você coloca uma tela ali, a pessoa fica vendo o comunicado enquanto está esperando o filho na natação, né? Tá vendo o comunicado passar ali. Você coloca quantos graus tá
a piscina, né? Então, todas essas informações você consegue colocar na tela de vocês, Sim. porque eu nunca consegui fazer isso. Hoje eu consigo. Hoje você consegue, Com a é. Focus eu consigo, mas eu nunca consegui fazer. Uma outra coisa, por exemplo, a academia. Era uma solicitação que a gente tinha muito, pois tem condomínios clube, vou usar um exemplo do Quintas, ele tem 6, 7 torres, se eu não estou enganado. São 11 torres. 11 torres, olha. O Maiaré tem mais também. O Maiaré também. Então, são olha só 11 torres. quantos condomínios, e lógico que tem N condomínios clube que querem fazer essa comunicação ali dentro da academia. Eu já vi academias sendo maiores que a academia de bairro Sim. dentro do condomínio. Sim, Aí eu coloco 2, 3 telas dentro da academia. maravilhoso. Porque o condomínio precisa dessa comunicação, Com entendeu? certeza. E lógico que pra gente é importante também a nossa marca tá ali. Porque, Claro. por exemplo, na hora que você recebe uma visita, você comentou do lobby, que é a espera ali. O cara tá esperando ali, a marca tá ali, por exemplo, a administradora pode colocar o comunicado da administradora ali, pegue Sim. seu boleto aqui, pegue sua segunda Sim. via aqui, os parceiros Todo podem mundo colocar. pode anunciar nas telas. Qualquer um pode anunciar nas telas. Legal. Hoje a gente tem um canal específico para agências de publicidade, que aí é um ramo que é um mercado maior, então ele quer ter a nossa rede como um todo, e tem para os menos, vamos dizer assim, menos telas, ou que querem menos condomínios, ou que querem um condomínio só. Aí a gente tem, hoje, eu tenho uma pessoa que cuida especificamente desse anunciante, vamos falar. Aham. E o legal, você comentou também um pouquinho antes, que a gente faz algumas coisas diferenciadas para o condomínio. Então, além de eu colocar fora do elevador, hall de espera, academia, a nossa tela tem som. Sim. Então, eu consigo também interagir com aquela pessoa que é celular maníaco. Exatamente. Você tá ali, hoje a gente A tá... pessoa está escutando aqui, mas não está Exato. assistindo. Imagina só, eu quero fazer uma notícia do Instituto, que a gente lança uma notícia institucional do Instituto. Você cria um jingle, toda vez que tocar aquele jingle, ele vai falar, opa, é uma notícia condominial. Exato. Ou, opa, é alguma coisa da academia. Opa, é alguma coisa... Sempre ter um sonzinho que chame a atenção. Se aquilo que você está Vamos supor, eu tenho essa aqui, a administradora que está colocando esse comunicado. O que será que vai acontecer? Vai acontecer assembleia, ou vai acontecer uma lavagem de fachada, ou uma limpeza de caixa d'água. Exato. Além do jingle, você pode pôr um barulhinho de água. Sim. E você pode pôr a voz também, Pode né? pôr a Então, por voz. exemplo, vamos supor, eu gravo um informativo, morador, atenção, assembleia. A pessoa, na hora, Exato. vai desviar a atenção do celular e vai olhar a tela. Sim. E aí lá ele vai ver que tem um comunicado sobre a assembleia, um QR Code, ele lê o QR Code, já entra no edital e tal. Isso eu falei, inclusive, com a Rose, com a Roseli. A gente fez um podcast, um mini podcast para falar um pouquinho da Focus e tal, justamente sobre comunicação, né? O síndico, ele não sabe se comunicar. Sim. Principalmente usando as telas. Sim. Né? As telas, elas vieram, óbvio, para fazer propagandas e tal, mas o síndico também pode fazer propaganda do trabalho dele. Então, eu Pode. fiz uma super obra, fiz uma obra na academia. Uhum. Aí eu coloco o antes e o depois. Perfeito. Coloco o meu logo ali, o meu QR Code. Eu sou a síndica do Michele Carmentano, esse é o meu QR Code. Me procure. Então, Exato. assim, você está visitando aquele condomínio, você viu a academia linda, maravilhosa, ou o hall, né? Por onde você passou ali, quando você entra no elevador e você vê a propaganda daquele síndico, você vai procurar aquele síndico. Ou você vai indicar. Exatamente. Por exemplo, você está visitando vários condomínios, vários amigos seus. E aí você passou num condomínio, você viu lá, a síndica do homem. Aí, mas aí a Lari perguntou, você tem alguém para indicar que vai ter um... tem aqui, o prédio do meu pai, a Domi que é a síndica. E aí ela indicou. Exato. Então, tudo que você vê na tela, eu brinco que é fácil de gravar. E agora a nossa, inclusive, vai puxar um pouco da sardinha pro nosso lado. Claro. A nossa é tela única. Eu não Sim, tenho divisão de tela. exato. Eu não tenho divisão de atenção. Que era uma das coisas que funcionou muito bem durante um bom tempo. Essa divisão, quando você tem que convencer o síndico a colocar uma tela, o que você tem que usar? Eu vou substituir o papel. Então, mas quanto você vai me cobrar? Não vou te cobrar nada, porém em cima eu vou passar um anunciante. Embaixo eu vou passar só condomínio. Aí no nosso caso a gente consegue fazer o condomínio passar com tela cheia agora, porque já veio um comunicado
vamos se dizer assim, que ele já sabe que vai aparecer as informações do condomínio naquela tela. Então eu tenho o comunicado todo, a atenção toda para aquele, Sim. eu brinco que é espectador, mas ele é espectador, porque ele Sim. está na frente do elevador, né? Então, Exato. E também ele pode, ele quer ver aquela informação, aí o síndico, ou quem colocou, a administradora, pode gerar um QR Code para ele ler a informação Pode. completa, porque às vezes no elevador você não consegue ler a informação completa, Sim. por mais que ela esteja ali. Para quem mora no último andar, ele vai conseguir ler tudo, mas quem mora no primeiro, não. Então, com o QR Code, lê o QR Code e lê a informação na íntegra. Sim. Mas você tem tudo ali na exato. tela. Você não vai dividir, tá, em cima tá passando uma propaganda de um resort super legal e embaixo tem a propaganda, o comunicado da Assembleia. Sim. Né? Então você não sabe se você olha para o resort, eu, por exemplo, eu olhar para o resort. Com certeza. Então, assim, tem o resort e tem a informação. Aqui não, aqui você não divide Exato. a informação. Você vai olhar, é o edital da Assembleia que está ali. Que tá ali. Você está interessado? Entra aqui no QR Code, você vai ter a informação completa. E o legal, igual você comentou, a viagem do térreo até o primeiro andar, em média, demora 30 a 40 segundos. Ou seja, você viu 2 comunicados que passaram ali na tela. Porque a partir do momento que você entrou, você já ouviu um barulhinho eu brinco que é o jingle do condomínio. Opa, vai acontecer uma assembleia. Opa, estão reformando a quadra. Opa, estão pintando a fachada. Opa, então tudo você consegue fazer nesse 30 segundos, Muito 40 legal, segundos, muito entendeu? legal. E são comunicados, Fabão, que são muito importantes. Por exemplo, dedetização. É. As pessoas acham que, vão dedetizar. Não, se eu tenho neném, se eu tenho animais de estimação, não podem ficar perto da porta. É. Você tem que fechar o rodapé com um pano. As pessoas não sabem disso. E se ela não lê o comunicado, ela não vai ficar sabendo. Sim. Então, se você tem um comunicado enorme, que você vai mostrar a tela é enorme, linda, super, com uma tecnologia gigante, né? Então, a pessoa vai olhar ali e vai ver dedetização. Você tem animais de estimação? Proteja os seus animais nesse momento. Leia o comunicado na íntegra. Sim. A pessoa que tem animal ou que tem neném vai ler aquilo. É verdade. Se a pessoa tem uma tela dividida, ou naquele momento tá, né, a transição da tela, ela não vai ver aquilo. E é um comunicado muito importante. Ela perde a informação. E você tem vamos supor, você anda muito no elevador para descer para a garagem, subir e tudo mais. Então você vai ser impactado em algum momento. Com certeza. E quando você tem eu brinco do som para chamar a atenção, às vezes você está tão distraído que você está, eu preciso subir que o meu filho está chorando lá e tudo mais, ou o meu cachorrinho está lá em cima, o meu gato está lá e tal. A partir do momento que você ouviu um latido, vamos dizer assim, na tela, opa, você já levou o seu cachorrinho no Pet Place aqui ao lado da portaria? Cara, não levei o cachorrinho hoje. Tenho que subir e levar. Então você também usa a tela para chamar a atenção de outras coisas. Né? Porque hoje todo mundo tem TDAH. Mesmo se você não tem, você cria um. Porque não é verdade? É verdade. Você tá mexendo no celular, você está vendo alguma coisa importante. Aí aparece aquele negocinho em cima, putz, preciso falar com essa pessoa. Você esqueceu já o que você estava fazendo ali, né? Então, se tem alguém para ficar te lembrando ali, é maravilhoso, né? Excelente. Então, eu acho, eu sou suspeita, porque eu sempre gostei, né, de comunicação. Quanto mais comunicação, melhor. E aí, quando a gente tem uma tela que chama, só a tela já chama atenção. Chama. Eu vou ligar para vocês. Liga para a gente ver. Mostra pra gente. O legal é que isso que eu vou fazer aqui, vou até que é o que a gente faz num condomínio. Então, no elevador, né? Eu tô levando a tela, né, que tá aqui. E olha só, eu só tenho um cabinho. Eu venho aqui e plugo. Ou vamos pensar que eu tô já com o cabeamento, a tomada lá em cima do elevador. Então eu posso subir tanto por um lado quanto para o outro e uso essa parte aqui para colar no elevador. Então eu não danifico o elevador. E eu uso uma calha de acabamento aqui em aço inox para ficar o mais próximo possível do elevador. E aí fica imperceptível. Imperceptível. E o elevador, o hall do elevador, vamos supor que eu tenha uma pedra que eu colei ou uma madeira. Eu posso usar aqui um acabamento, um papel de parede muito parecido para ficar o mais próximo possível, para ficar mais harmonioso, arquitetonicamente falando, né? Então aqui, ó, deixa eu ligar para vocês verem aqui, transformar para cá. Acho que dá para ver aqui. Não.
A Então, câmera tá pegando, será? Acho que sim, né? tá pegando, Gabriel? Liga. Tá pegando. Tá legal. Então, a tela, ó, por exemplo, ó, A capivarinha. acho que dá para ouvir. Essa é a capivarinha, gente. Tá tocando um sonzinho de carnaval. Então, é um comunicado de um prédio que a gente consegue fazer um avatar, por exemplo, esse da piscina, ó. Que bonito. Então, esse é um comunicado do prédio. Ó, ele está falando que abre às 7 Abre às 17 horas. e você está disponível já para a piscina. Legal. Aí tem sempre alguma coisa externa, então eu uso normalmente uma notícia, um câmbio ou uma publicidade e tudo mais. O som normalmente não é um som invasivo, eu não fico enchendo o saco do morador ou do condomínio com o som, então é sempre um pouquinho, por exemplo, é uma musiquinha ou é um jingle, alguma coisa que chama, igual o Netflix, por exemplo. Sim, usar um exemplo. para chamar a atenção. Se tocar aquele tundu, você já sabe que é alguma coisa. Ou o Prime também, que é o logo dele que ele abre e faz um barulhinho específico do Prime. Legal. Da Disney também, sobe aquele negócio. Então, todo aquele som te remete àquela marca. Sim. Ó, por exemplo, esse também é um comunicado de festa junina. agostinho. Então, a gente, ó, esse já é um anúncio. Ele vai fazer um barulhinho. Mercado Livre. Que é o barulho dele. Você viu como é imperceptível? Eu não encho o seu saco fazendo um barulho muito agressivo e tudo mais. Então, a gente ajuda também os clientes a fazerem isso, a usar melhor isso. São 3 milhões de telas instaladas no mundo. Sim. Somos a maior do mundo em telas Com de certeza elevadores. tem feedback até para saber o que funciona Exato. e o que não funciona, né? Exato. E Ó, por exemplo, a Pavan, Nissan, as telas, elas são todas assim, são Todas todas em pé. iguais, todas em pé, Do mesmo bem tamanho? fininha também, né? Porque eu vi que ela é bem fininha. É bem Ela é bem A fininha. tela é bem fininha. Ô, Lari, ela tem 3 tamanhos. Ela tem o tamanho de 25 polegadas, que é essa aqui. Temos a de 32 polegadas, que é para halls ou quando o elevador é muito grande. E temos telas de 55 polegadas também, que aí varia onde a gente coloca. Por exemplo, tem prédios comerciais que querem colocar um totem do lado da recepção para ficar passando o diretório de empresas, por exemplo. A gente vai lá e coloca um totem. Bacana. Ou se não, eu quero colocar uma tela em cima da recepção de 55 polegadas ou até maior, depende do projeto. Eu também consigo colocar. Mas o legal é que está tudo nela. Então, o que eu preciso? Só da energia. Só do cabo. E aí, uma outra coisa que é muito interessante, manutenção. Vocês sabem muito bem que condomínio, o problema da tela não é da Focus. O problema é do condomínio ou do síndico. Pô, só a tela está desligada. Ó, o condomínio não vê isso. Então, no nosso caso, a gente sempre tem uma tela junto com o nosso técnico de campo, que se der algum tipo de problema, ele vem, saca a energia, Troca a tela. troca a tela. Para que eu ficar esquentando a cabeça no prédio? Não. Eu vou ali, olho. É um problema que é fácil de resolver? Resolve rapidinho, 5 minutos no máximo. Passou de 5 minutos, tem que tirar a tela e substituir por outra. E aí eu levo para o laboratório. Otimiza o tempo. Isso. Técnico Com certeza. do condomínio, reclamação. Isso. Né? E assim, num condomínio, principalmente residencial, qual que é o maior problema que a gente tem? Elevador. Então, se eu tenho 2 elevadores para atender 300 unidades, se eu deixar um elevador desligado, você sabe bem, eles vão gritar. Com certeza. Porque está parado e não sei o quê. Então, o nosso caso é evitar de interferir no pleno funcionamento do condomínio, que é o elevador em funcionamento. No hall, eu não preciso fazer nada, eu só fecho o local para que ninguém fique perto da tela e tudo mais. E troco a tela também quando for necessário. Mas o legal é que, por exemplo, a história dessa capivara, né? Quando eu comecei a mostrar, que eu comentei no começo lá, que para os síndicos amigos e tudo mais e tal, ele, pô, que legal, né? Essa capivara é só mascote? Eu falei, não, é só a inteligência artificial que fez e tudo mais. Aí fui pro segundo. Aí a segunda falou a mesma coisa. Aí o terceiro falou, não tem como. Já foram 3, eu tenho que deixar ela Tem com que deixar. E mascote. outra, as crianças Você ficam foi uma encantadas. Inclusive, a gente estava na BBZ e você falou assim, olha, essa capivara que é a sua mascote é maravilhosa.
E aí a gente adotou. E as crianças, a Adoro gente, eu capivara. implantei, né? Hoje eu tenho pouquíssimos condomínios, eu tenho só 4 condomínios, mas nos meus condomínios eu coloquei focos Sim. e as crianças ficam encantadas, elas Sim. adoram. Nossa, Domi, tem uma capivara no nosso elevador, eles amam. E o legal que a gente bolou também, junto com a capivara, que é a inteligência artificial falando o comunicado. Uhum. Então a gente disponibilizou para o condomínio uma IA, que tem lá no mural de informativos dele, que ele consegue subir a informação e a capivara fala. E teve vários que a gente repostou lá no Focus Media Underline BR, que é as crianças interagindo com a tela, Ah, muito conversando com a legal. capivara. Então isso é legal, né? legal, A gente, legal. não é uma coisa que a gente fez por fazer, foi o síndico que Sim, colocou, foi ele que viu sim. que tem essa a interação Sim. com a E criança. assim, se você for pensar, por exemplo, a piscina. Uhum. Esse comunicado da piscina, você acha que quem vai ver esse comunicado? As crianças. As crianças. Com Elas vão olhar a certeza. capivarinha pulando ali e vão falar: olha, mamãe, a piscina vai abrir. Vai abrir. Ó, a piscina está em reforma. Então, eles vão olhar Exato. e vão falar para os pais o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, chamando a atenção das crianças, tem um monte de coisas legais que dá Tem. para fazer. Dá para cuidar do condomínio, a capivara falando para não pisar no jardim. Exato. Né, para cuidar do jardim, cuidar da sua casa, do seu quintal. A capivara ajuda as crianças a manterem o condomínio em ordem. Olha, você deu uma ideia, eu não tinha pensado Sim. nisso. Tá vendo? Tá vendo? Rodando, já Tudo que a gente faz hoje é ela fazendo o papel do Isso, humano, né? exato. Então, por exemplo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, a gente sempre usa a capivara para Sim. ajudar a gente a passar a mensagem. Aham. E o dos síndicos a gente colocou como avatar. E, É. por exemplo, logo que a gente lançou o canal do síndico, que é o mural e tudo mais, a gente pensou, por que não criar um avatar para o síndico falar? Então, tem um que você pode subir seu vídeo e ele cria o avatar do síndico aqui na tela. Nossa, que legal. Então, imagina ter uma Domi Uma inteligência dominha. artificial. Adorei a cabeça. Aqui. Então, você tem essa possibilidade hoje, desde que a gente lançou o produto. Uhum, muito legal. Nós somos um dos primeiros, né, a ter a inteligência artificial falando Sim. com o comunicado, Sim. não criando comunicado, porque aí já tinha várias pessoas fazendo. Sim. E o síndico ele cria, né? Tem Ele síndicos que não sabem criar comunicado e aí ele usa o que já tem na plataforma. Isso. Legal, né? É. Aproveita o que tem na plataforma, muda só datas e horários e aproveita o que tem, que também é super válido. Sim. E tem síndicos que são super criativos. Sim. Né? E aí eles criam essas postagens, É. né? Esses comunicados, e isso fica na plataforma de vocês. Por exemplo, eu Fica. criei um super comunicado legal, tal, e o meu colega quer usar aquele comunicado, ele consegue usar. Consegue. A gente sempre pede para você que criou, se você achar que vale a pena e outro síndico pediu, eu falo, Domi, sabe aquele comunicado que você criou? Tem várias pessoas que querem utilizar. Você autoriza a gente a utilizar? Aí a gente sobe para a plataforma. legal. A gente não deixa disponível só por deixar. Até porque vai ter sua marquinha lá, no Instituto. Uhum. Ou a sua marca de síndico, ou alguma Sim. coisa nesse sentido. A Sim. não ser que for do concorrente. Aí a gente não Sim. pode. Por exemplo, quando é síndico profissional, Uhum. aí não dá. Mas a cara dá para utilizar, não tem nenhum Sim, problema. com certeza. E o Mas a gente pode fazer isso, sabia, Pablo? A gente pode criar do Instituto, porque o Instituto Eu tô não tem anotando empatia. exato. aqui. Alguns Tava comunicados anotando do sobre isso. Instituto desse tipo. Sim. Cuide do seu jardim, crianças, ajudem a cuidar disso, daquilo, porque aí a gente atrai o olhar das Sim. crianças para manter o condomínio em ordem. Será muito bem-vindo. Vamos subir na Pode fazer plataforma, isso, com muito certeza. legal. Bacana. E o legal, você comentou uma coisa muito interessante, que é assim, o síndico ele não tem tempo também de fazer. Às vezes ele sabe fazer o comunicado, mas ele não tem tempo. É. Então ele chega na IA, no nosso mural, e fala, cria um comunicado de carro elétrico a partir de outubro. Uhum. Vou ter 2 novas estações. Ele colocou lá, a IA fez para ele, coloca a imagem que ele quiser, faz o que ele quiser, cria e ele sobe no período que ele quiser. Fantástico. Estou fazendo um vídeo, igual você comentou do vídeo do antes e do depois. Uhum. Eu vim aqui na brinquedoteca e filmei. E você tem um projeto da arquiteta. Você pode fazer um vídeo e subir aqui. Legal. Então, o nosso sistema, ele é apto a receber os vídeos, imagem, documentos, PDF, qualquer Não, coisa. maravilhoso. E a imagem, gente? Incrível. A imagem da tela é demais, né? É muito bonito, né? É muito E legal. uma coisa interessante para ressaltar também, que é assim, você falando de vídeo e imagem, né? Uhum.
o síndico pode pensar, tá bom, mas se a outra pessoa tiver com o meu acesso e subir, vai subir uma pornografia ou algo do gênero. Não. A gente tem pessoas que olham isso, a gente tem Essa uma, análise a gente tem uma inteligência artificial que olha e separa o que é mais crítico, que aí tem que ser um humano que tenha que olhar. Mas, por exemplo, subir um vídeo. É um antes e um depois de uma brinquedoteca. Não tem problema, ele vai lá, autoriza e já sobe na tela rapidamente. Ai, que bom. Agora, vamos supor que eu tô bravo, eu vou pensar que eu sou um assistente do síndico e tô bravo com o síndico e subi um vídeo bonito do síndico lá. A primeira coisa que o nosso pessoal vai olhar e falar, nossa, isso não pode subir. Domi, olha que subiram aqui. Não vou falar a Lari, porque a Lari não ia fazer uma coisa dessa. Né? Domi, olha que subiram aqui no seu usuário. Você autoriza? Você tá sabendo disso? Não, isso daí foi uma brincadeira que eu fiz. Pode subir. Tá bom, você autorizou. Aí a gente vai lá e tem essa autorização. Uma triagem. Um filtro para não ter problema, né? Sim. Porque aqui tá a sua marca, Sim. como síndico, tá a marca da administradora, tá o nome do condomínio e você tá na casa das pessoas. E acontece. Acontece. Eu vou te falar, acontece. Eu fui síndica, eu tinha 48 condomínios na minha carteira, eu tinha muito condomínio. E teve Você não vivia, condomínio, né? Não, eu não vivia. Não vivia, Pavan, por isso que eu saí desse negócio. Então, assim, eu, vários condomínios e tal, e não era só eu que postava, eu quase não postava, né? Quem postavam eram minhas meninas e tal. E a gente tinha uma plataforma e todos os nossos condomínios ficavam naquela plataforma e a gente conseguia postar em todos. Tá. E aí teve um condomínio que eu saí, eu renunciei a esse condomínio, eu tive um problema seríssimo lá, renunciei. E uma das conselheiras, ela trabalhava numa administradora. E ela tinha acesso junto ao pessoal das telas, e ela conseguiu acessar a tela do condomínio, que eu ainda era síndica, eu tinha 30 dias, eu pedi renúncia e fiquei mais 30 dias para organizar tudo e entregar. Ela postou um comunicado absurdo, escrevendo absurdos e tal. E aí, na hora, entraram em contato comigo, falaram, você tá sabendo disso? Não, aí eu expliquei, contei toda a história e tal, e aí eu fiz o contrário, aí eu fiz um comunicado contando a história real e coloquei o nome das pessoas, eu não tirei nome de ninguém, coloquei o nome das pessoas. Essa moça ficou de cabelo em pé, ela colocou sacos de lixo em cima das telas, dos elevadores, para não verem o meu comunicado ali na tela. Olha só. Você acredita? Acredito. Olha, nesse mercado tem de tudo. A gente tá olhando faz 23 anos, então você tem desde uma pessoa que é normal, que o que é normal hoje em dia, o que é normal? Exato, o que é normal, né? Tem que separar. Então, tem as pessoas que são, cara, parece que eles são tão negativos que causa problema onde não tem. Né? Então, eu brinco que a gente já viu gente pegar coisas e jogar no zelador, brigar com o zelador. O Síndico Lab posta várias, né, dessas coisas que acontecem em condomínio. Moradores batendo no síndico. E assim, cara, todo dia uma notícia que você fala, gente. Por exemplo, a síndica foi reeleita e teve a briga com a síndica. Cara, se ela tá fazendo um bom trabalho, ela foi reeleita pela maioria, continua. Pois é. É uma democracia, né? Teve voto, né? A minoria é muito barulhenta, né? As pessoas que não querem, elas são mais barulhentas do que as que querem. Então você faz tudo certinho, você é reeleito com 51%. É pouco. Tá. Porque quem vai fazer barulho é muita gente, né? Foi quase meio a meio ali. Então o síndico, nesses casos, eu até falo, veja se isso realmente é importante para ficar nesse condomínio. Porque não vale a pena. Hoje, você tem que pensar na sua paz. As pessoas estão muito loucas, violentas e tal. Aí você vai ficar num condomínio desse. Não fica. O que você espera? É muito desgastante. Então, no nosso caso também, por exemplo, a gente é atacado dia e noite. Porque a gente é um novo player no mercado. E já existem as outras que a gente mencionou aqui e tudo mais. Então, eles falam, olha, esse daí é chinesa, vai ficar aqui um tempo e depois vai embora e tal. Se você for comparar, grosso modo, com a BYD, por exemplo, deixa eu só mudar a palavra. Você vê, vou falar mal. Aí já, se for comparar grosso modo, eles vieram, fizeram um bom trabalho, ganharam o mercado e fizeram as outras marcas a melhorarem os carros. Lógico. Que é o que a gente quer.
A gente não quer que, troque uma pela outra, faz isso por aquilo e tudo mais. Compare os produtos. Coloque as duas, uma do lado da outra, o que uma entrega e o que a outra entrega. E aí você escolhe. Exato. Ó, Não é só de- uma... Não é uma competição. É o que a gente fala. Às vezes, a pessoa está dentro do mesmo grupo, trabalhando na mesma coisa, só que se você está fazendo e não sou eu vou criar um problema gigante, porque não fui eu que tive a ideia, não fui eu que criei. Então, assim, o mundo condominial, ele é desse tamanhinho e ao mesmo tempo é gigante, porque tem muito condomínio. É verdade. Não precisa brigar, não precisa de guerra. Tem espaço para todo mundo Sim. pode crescer, todo mundo pode colocar seu produto, e de tudo, tô falando de tudo, porque tem empresa de limpeza e portaria, tem 1 milhão de empresas. Empresa de extintor, tem um monte de bombas. Elevador. Um monte de tudo. Elevador. Elevador tem os fabricantes e os mantenedores. Exato. E eles brigam entre eles. Tem quem faz laudo. E aí eles brigam entre eles. O que vai diferenciar um do outro? Às vezes é o atendimento. Às vezes eu gosto mais de um do que do outro, porque ele me atende melhor. Às vezes é o produto. Esse produto eu achei que é melhor. Às vezes é marca. Eu gosto da empresa X porque ela tem uma marca. Às vezes não entrega tudo o que você imagina, mas só por ter aquela marca você vai ter. Por exemplo, carros. Exato. Você vê hoje, a grosso modo, você olha as marcas que teoricamente estão aqui no Brasil, para não falar que são brasileiras, porque não são, mas que estão aqui no Brasil. Elas entregam um carro a um preço alto e entrega poucos recursos. Sim. As chinesas que estão chegando entregam um carro com muita coisa a um preço minúsculo. Minúsculo no modo de dizer que é menor do que aquele comparado. Né? No a valor. tecnologia Exato. de uma. Mas então, e aí é o que você diz. Por exemplo, meu pai tem quase 80 anos, italiano, né? Aquela coisa assim, já é convencido de tudo. E daí você fala para ele, pai, eu vou trocar uma Mercedes, por exemplo, por um BYD. Pode ser o BYD mais maravilhoso, mais tecnológico, que voa. Ele vai falar, não faça isso, porque você vai trocar isso, a Mercedes, imagina, já é uma marca. Então, assim, nada vai tirar da cabeça dele que aquilo é o seguro e tal, porque ele acha que o chinês vai perder o valor. Mas até ele andar. Cabeça antiga, porque eu, por exemplo, sou fascinada por tecnologia. Eu amo tecnologia. Sim. Então, eu quero um carro super tecnológico, e se voar, melhor ainda. Então, assim, para ele não, ele já é mais conservador. Então, tem mercado para todo mundo. Tem, e o legal assim, por exemplo, antes a gente se comparava a quem? A Estados Unidos. Então a gente está 5 anos atrás. Hoje a gente já se compara a quem? Aos chineses. Eles já estão nesses 5 anos à nossa frente, ou até 3 anos. Os Estados Unidos se compara à China. Já se compara. Eu até brinco que você viu esse tempo atrás, os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos foram visitar o presidente da China. Normalmente sempre é ao contrário, a China que ia visitar eles. Então você vê que o negócio tá diferente. Sim. E assim, uma coisa que a gente ajuda também os síndicos e os condomínios e tudo mais. Quando tem uma tecnologia que o síndico leu, falou, tem uma microcâmera que eu coloco no elevador, será que funcionaria aqui no meu elevador? Pergunte pra gente, a gente consegue também consultar os nossos irmãos chineses para saber se está funcionando. Cara, são 2.500.000 telas praticamente lá na China. 2 milhões de telas na China. Quantos elevadores são? Quantos condomínios são? Então eu consigo chegar para eles lá e perguntar, isso funciona aí? Isso existe aí? Olha, funciona, mas agora já caiu. Agora isso aqui é a solução. A gente devolve para eles. Sim, com certeza. Então é também essa troca de informações. Com certeza. E ganhando mercado, né, Papai? Querendo ou não, a Focus ganhando mercado e tendo vários elevadores também implantados aqui, eles vão trazer outras coisas para a gente. Sim. Né? E eu acho que a gente precisa, os condomínios precisam dessas tecnologias, porque isso vai ajudar em tudo dentro do condomínio. É muita gente dentro de um lugar. Exato. E os chineses estão acostumados com muita gente dentro de um lugar. Né? Então, eles sabem como lidar com isso. Então, acho que a gente precisa mesmo deles para ajudar a melhorar a vida dentro do condomínio. Sim, e o legal é que tudo que tem de novidade e funcionou lá fora, a gente traz para cá.
Então, já é uma premissa que tem, que a gente comentou até no comecinho. Testo, passa por um tempo, funcionou, vai ser propagado para o mundo todo. Por exemplo, quando a gente começou a conversar com as pessoas e falar, por exemplo, com vocês eu vim mostrar uma coisa que nem existia. Você falou, o que é isso? O que é a tela? Olha isso aqui. A gente mostrou uma ideia. Sim. Quando vocês viram o produto, você falou, nossa, é diferente mesmo. Diferente. Quando começou a instalar em condomínios, os condomínios começaram a divulgar a gente. Falar, olha só, por exemplo, nas nossas redes sociais, vocês veem lá, o síndico falando, olha o produto que colocaram aqui para mim. Eu brinco em todo lugar que eu vou, que é a Tati, que é a síndica, eu não vou lembrar o sobrenome dela, é a Gayashi, Tati, se eu estiver falando errado, você me corrige depois. Mas ela tinha um condomínio que não era aceito por as outras empresas, ela falou, entrou em contato com a gente, eu respondi a ela, falei, eu acho que eu gostei do seu condomínio. Vamos colocar? Ela falou, tem certeza? Vamos. Aí colocamos no elevador e no hall. E ela começou a fazer a comunicação dela em IA. Então ela fazia a horta, se eu não me engano, é uma horta que ela tem lá, é um outro benefício que ela dava para os condôminos em coisas que os comércios davam em papel. Ela criou com a IA e colocou nas telas. Começou a dar mais, por exemplo, pãozinho a, sei lá, na época, centavos. Ou o quilo a tantos reais e tal. E ela colocou porque era para aquele condomínio, aquele benefício. Sim. Então você vê que ela usa a seu favor as telas. Ela foi uma difusora fenomenal do nosso produto. Tanto que em grupos de síndicos, muita gente pergunta para ela, eu vi que você tem focos, né? Como é que funciona? Tipo, não sou eu falando. O pessoal não vem me perguntar, não vem perguntar para um vendedor nosso. Pergunta para uma síndica, para quem entende. E é o certo, né? Quando a gente vai por indicação, é muito melhor. Porque você sabe que funciona. Eu indico porque eu sei que funciona. Exato. Senão eu não indicaria. Exato. Né? Então é isso que vale, né, Pavão? E assim, a gente adorou a tela. Legal. A gente achou a tela linda. A capivara é demais, top, as né? crianças amam. Eu também tinha condomínio que ninguém instalava, vocês instalaram pra gente, assim, acho que não foram nem 15 dias, vocês foram lá e já instalaram a tela pra gente. Então, eu sou uma pessoa que indico a Focus, além da Focus ser patrocinadora do Instituto e apoiar a gente. A gente adora a tela. Nos meus condomínios hoje só tem Focus. Que legal. Eu indico para os meus síndicos, amigos. Aí você vê, o pessoal vem aqui, eu já falo, pessoal, vamos colocar focos que a tela e aí a gente já leva. Então tá todo mundo gostando, a gente só tem elogio. É ruim quando a gente coloca a tela e a pessoa fala, não gostei. Gostava mais ou não. O pessoal tá adorando, tá curtindo. Então, você que não conhece a tela da Focus, conheça, você vai se surpreender, é maravilhosa. Moradores, peçam para os seus síndicos, vocês vão amar a tela da Focus Media. Eu vou te agradecer por ter vindo aqui participar com a gente. Nosso tempo, já passou. Já passou. Né, Já deu agora. A Larissa tá assim, ó. Cutucando, Larissa. Então, eu te agradeço. A tela é maravilhosa, a gente adora. E a gente faz vários mini podcasts falando sobre a Focus. Com certeza você vai aparecer em mais alguma, gente. Lá, tem alguma coisa para perguntar, para falar? Ó, tocou o alarme agora. Olha aí. Mas eu que agradeço o convite. Falei que estava já ansioso para vir, né? E se você puder, siga a gente lá nas redes sociais. Que a gente vai deixar na descrição. Tá na descrição aí. Siga o meu também, que é Luiz Pavan, _ Focus Media. E vamos colocar a tela em todos os lugares. Vamos colocar em todo lugar, vamos espalhar a Focus Media por aí. Isso aí. Não é? Obrigado. E fica atento para participar dos eventos, que a Focus Media tá fazendo um monte de evento legal. Você, síndico, vem participar. E vai ter promoção com o Instituto daqui a uns dias, hein? Olha legal. Tá vendo, né? Pavan, obrigada, viu? Obrigado. Prazer ter você aqui. Tchau, tchau, pessoal. Fica atento para o nosso próximo podcast.